Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Isadora Volpon, sócia e advogada representante do escritório Lemos, Volpon e Marreto Advocacia. Sou membro da Comissão de Direito Societário dessa subseção de Campinas e esse é o segundo episódio do nosso projeto Direito Societário em Foco, que se trata de uma iniciativa inovadora da nossa comissão para trazer temas jurídicos relevantes para o nosso dia a dia de forma leve e acessível por meio de episódios de podcast. Então, dando continuidade, no primeiro episódio, os nossos colegas Érica, Mário, Caio e Marco trataram do tema da holding patrimonial, um tema super relevante em estruturação societária hoje. E aqui nesse segundo episódio, nós falaremos de um tema que está crescendo muito no mercado brasileiro, que é o M&A, ou, no bom e velho português, fusões e aquisições. A ideia do nosso debate não é falar apenas de grandes multinacionais, mas sim trazer o M&A para a realidade do empreendedor brasileiro. Porque muitas vezes o empresário ele acha que ele está tratando somente de uma compra e venda de empresa, quando na realidade a operação é muito mais complexa. E é nesse cenário que nasce o litígio, né, numa operação mal estruturada. Então, para falar desse tema hoje, nós estamos aqui com os colegas da comissão, que são feras no assunto, começando pelo Dr. Gustavo Lemos, que é advogado, sócio do escritório Emerenciano e Baggio Associados, é graduado pela Facamp e especialista em fusões e aquisições pela FGV. Dr. Marcel Bortoluso Pazotto, que é o sócio fundador do escritório Pazotto, Picciota e Belo, também graduado pela Facamp e especialista em Direito Societário pela FGV, e Dr. Tiago Duval, que é especialista em Direito Empresarial pela FGV e consultor jurídico da Associação Brasileira das Companhias de Capital Aberto. Então, pessoal, eu gostaria aqui de começar com uma pergunta simples, mas que eu acredito que vai orientar o nosso podcast, que é basicamente: no que consiste o M&A? É apenas uma operação de compra e venda ou esse conceito é muito mais amplo? Eu gostaria de começar pelo Gustavo, que tem um pouquinho mais de prática aí no assunto. Claro, obrigado, Isadora. Primeiramente, só gostaria de agradecer a presença dos meus colegas da comissão para debater um assunto que nos dá alegria do dia a dia, né? Por mais que sejam operações complexas, nós estamos acostumados a lidar nas mesas de negociação, na elaboração dos contratos e claramente é um universo à parte aí do direito quando falamos de M&A. E respondendo o que a Isadora acabou de perguntar, né? Desmistificar um pouco a nomenclatura. M&A, ou fusões e aquisições, não se resume só a operações pontuais envolvendo compra e venda de participação societária. Existem outras modalidades de transações, de operações, que não são necessariamente compra e venda de participação societária. E quero trazer alguns exemplos rápidos aqui. Eu acho que se nós fôssemos tratar de cada um dos modelos desse tipo de transação, levaríamos o dia todo. Mas saindo um pouco do cenário de compra e venda de participação, nós podemos trazer a estruturação através da compra e venda de ativos. Não se trata de compra e venda de CNPJ, mas sim da carteira de clientes, por exemplo, a depender do segmento, ou da carteira, ou da estrutura, da infraestrutura, dos ativos específicos de determinado segmento da empresa vendedora. O CNPJ continua com o vendedor. Falamos simplesmente da compra e venda de ativos. Outras mais tradicionais, né, do direito, a fusão, cisão, incorporação, cada uma com a sua especificidade e decorrências também. Quando falamos de cisão, e trago nomenclaturas em inglês, já adiantando, tem muita nomenclatura nesse universo de M&A que adota nomenclatura ainda em inglês. Pode parecer mais complexo, mas não, é só a mera nomenclatura. Quando trazemos a cisão, em que uma empresa é repartida e desloca determinados ativos para um novo CNPJ, trazemos outras modalidades, o carve-out, o spin-off, drop-down, são operações específicas que decorrem de estruturações societárias e que também estão englobados no nome M&A. Então, concluindo, sendo objetivo, não se resume só à compra e venda de participação societária. Legal.
Marcel, Thiago, contribuições? Não, acho que é importante que o Gustavo trouxe essa introdução do tamanho do universo, porque a gente acaba percebendo, né, que, primeiro, tem muita terminologia em inglês, como o Gustavo destacou, porque muitas dessas operações no passado começaram muito com os investimentos estrangeiros que foram vindo para o Brasil, com o desenvolvimento do Brasil. A gente teve até um período muito alto dos M&As, no período ali de 18 para frente, o Brasil começou a ter um grande volume de investimentos e isso foi trazendo cada vez mais todas essas modalidades. O que acontece, que a gente percebe muito, é que em decorrência, muitas vezes, de desconhecimento, tá, e tanto do empresário, às vezes até muitas vezes tem muitos advogados que são das empresas familiares, que acompanham o dono, mas não está acostumado com a operação, e muitas vezes a gente vê alguns prejuízos nessas questões justamente por esse desconhecimento, porque é uma área muito específica e muito grandiosa. Então, eu acho que esse momento nosso aqui, né, de trazer esse debate aqui da comissão, de fazer esse podcast e de estar aqui com todos vocês, principalmente pessoas extremamente gabaritados e extremamente experientes no mercado com isso, é tão importante que é para trazer esse conhecimento. Acho que o objetivo principal, quando foi criado aqui, é exatamente trazer um conhecimento. A gente não vai conseguir explorar tudo, mas ao mesmo tempo trazer insights que vocês possam ver, puxa, isso aqui eu precisava olhar, nossa, já passei por isso e não pensei. E serve tanto para quem é empresário, para quem é advogado e que quer começar a explorar também essa área. Então, e é importante ter essa visão, porque é uma operação que muitas vezes não é só o contrato, né? Você tem entes que você tem que verificar. Muitas vezes esquece de passar num CAD, que você tem que ver questão de mercado. Você tem CVM, que regula quando você está trabalhando com uma empresa de capital aberto. Então, tem tantas. Tem um regulatório existente também que muita gente desconhece. Muitas vezes o pessoal acha que é só fazer o contrato de compra e venda da empresa, do CNPJ, fazer as alterações societárias, enquanto, de repente, a pessoa está sem querer fazendo uma operação que ela está impactando o mercado, né? Eu já vi grande empresa comprando uma outra de grupo que não era do Brasil, vir para cá e de repente estava fazendo uma compra sem ter passado pelo CAD e quando todo mundo falou, isso aqui vocês vão pegar um pedaço que isso aqui tem que passar pelo CAD. Mas você vê o quanto ainda tem de desconhecimento, mesmo em operações já intermediárias maiores. Então, quando a gente vem para as menores, é muito comum. Então, é importante trazer esse ponto, acho, esse conceito para entender que muitas coisas que você faz na operação da empresa, ela está dentro desse conceito de M&A, né? Eu acho que nessa linha, é importante mencionar justamente isso. O empresário brasileiro, ele tá acostumado a eventualmente, pensar não necessariamente, na complexidade de uma venda, né. Ele pensa: "Não, eu vou assinar o contrato aqui, eu vendi, eu saí do problema". Mas na verdade, existe toda uma estruturação, né, uma dimensão jurídica aí ampla para que você faça, seja venda, seja uma captação de investimento, seja a própria cisão, que envolve eventualmente questões familiares ali. Então, tudo que você faz preparando, isso, você vai ter uma entrega muito melhor lá na frente e vai evitar, né, conflitos, por exemplo, que hoje tem se aumentado muito, né, seja no judiciário, seja em arbitragem, enfim, a gente vai entrar um pouco nisso depois. Então, na minha visão, eu entendo que, o nosso tema aqui é importante justamente para isso, para quebrar um pouco esse cenário de que não, não, eu tô vendendo e tá tudo bem. Não, calma, vamos preparar isso aí, vamos olhar todos os contratos, vamos organizar, vamos entender toda essa complexidade, porque o contrato às vezes é só nem o contrato em si é a ponta final, né, é muito mais do que isso, mas às vezes o contrato é só aquela é uma fase quase lá no fim, e se não tiver tudo muito bem preparado antes, o contrato vai sair mal feito, aberto, e vai gerar uma série de problemas para todos os envolvidos. Só para complementar, eu acho que aqui, até para trazer esse ponto, assim, estamos aqui, cada um faz uma etapa diferente. Então, só para constar que muitas vezes da operação, e até se você é um advogado, por exemplo, que às vezes quer fazer sozinho, não se sinta, ou envergonhado ou alguma coisa no sentido: "Não, mas eu vou fazer uma parceria com algum outro escritório", às vezes até um escritório: eu sou um escritório menor, mas essa operação talvez é grande, eu vou pegar um escritório talvez maior, fazer uma parceria e trabalhar em conjunto", porque assim, gente, a operação, ela tem vários momentos e é importante ter a característica de cada um saber o que está fazendo, né. Então, quando você pega uma grande banca, ela tem ali vários envolvidos numa mesma operação.
E aqui na mesa a gente está com pessoas que trabalham em momentos diferentes do M&A, até para fazer esse complemento aqui. Então, isso demonstra o quão é importante a olhar com carinho para a questão dessa transição, porque justamente na própria advocacia, os papéis também dos advogados têm intervisões diferentes em momentos diferentes, né? E mesmo Perfeito. esses advogados, complementando o que o Thiago falou, eh, não necessariamente atuam só no direito societário, né, acho que é importante dizer isso. Você tem um viés muito forte tributário dentro de M&A, é muito importante você se atentar a isso. Você tem, obviamente, questões contratuais que coligam com o direito societário, mas é meio amplo. Você tem que ter um domínio do direito trabalhista, por exemplo, para entender ali as situações que podem, gerar, passivos, enfim. Então acho que é um produto, vamos pensar assim, né, vamos chamar o M&A de um produto. É um produto que é vendido várias áreas do direito embutido nele. Acho que isso que é importante, né. Então, por mais que a gente não quer falar que quer desmistificar para não ser tão complexo, mas no final do dia a gente tá dando uma Tá uma demonstrando. uma sofisticada nisso tudo, mas tudo bem. É, exatamente. Eu ia até aproveitar, acho que respondendo a minha pergunta, portanto, o conceito é muito mais amplo. Nós temos diversas operações específicas dentro do conceito da M&A. Mas só para aproximar, talvez, essa operação do nosso público, né, não necessariamente todo mundo que vai nos ouvir já é um advogado, nós temos estudantes, os próprios empresários que podem ter interesse nesse assunto. Eu gostaria que talvez vocês trouxessem um exemplo prático de uma operação de M&A, inclusive recentemente tivemos aí notícias, né, dessas operações, para a gente poder ilustrar, aproximar da nossa realidade. Por exemplo, esse caso aqui, essa operação foi um M&A. Vocês poderiam, por gentileza, dar uns exemplos aqui para os leigos? Eu posso até trazer exemplos de operações que eu já trabalhei, porque são públicas, já foram divulgadas para o mercado, mas só uma complementação anterior aqui, Isadora, pegando o gancho que o Marcel e o Thiago falaram. Preparação, né? Qual é o ciclo de uma operação de M&A? Por onde ela começa? Em alguns casos, quando eu recebo um cliente, estou advogando para o vendedor, para o lado vendedor, ele me aborda e fala: Gustavo, eu já tenho uma oferta assinada, a operação está praticamente concluída. Naturalmente, ele acha que a operação já está concluída porque ele já tem uma oferta apresentada pelo comprador. E não é bem assim. Eu sempre costumo brincar com os clientes, é o apito do primeiro tempo do jogo. Nós vamos passar pelo primeiro tempo, pelo intervalo, quando o ritmo ali das negociações esquentarem um pouco, respira, vamos para o segundo tempo, às vezes temos prorrogação e só nos pênaltis que nós decidimos. Então, do recebimento de uma oferta não vinculante, e ela, regra geral, ela é não vinculante, até o fechamento da operação, nós temos de fato uma partida bem longa até a conclusão da operação e a divulgação para o mercado. Mas trazendo um exemplo aqui agora. Recentemente eu fiz uma operação para Sapori, segmento de catering de alimentos industriais. Ela adquiriu uma participação em uma outra companhia chamada Eldorado, uma participação majoritária. Eldorado também atua no segmento de catering, de alimentos, mas para grandes eventos. Lollapalooza, Fórmula 1 e tudo mais. Então, eu trabalhei exatamente na primeira fase, elaborando a oferta não vinculante. Indico o preço, por mais que o nome diga que é uma oferta não vinculante, mas para o vendedor, nesse caso eu trabalhei para a Sapori, compradora, ela vincula sim o vendedor com cláusulas de confidencialidade, cláusulas de exclusividade, porque a partir da oferta não vinculante que o comprador passa a gastar dinheiro, né, passa a contratar auditoria para iniciar a due diligence, uma nomenclatura aqui também, nada mais é do que uma auditoria, tanto financeira como jurídica, e a partir da oferta não vinculante, as partes começam a trocar informações e o comprador passa a descobrir um pouco mais os detalhes da empresa-alvo, da empresa vendedora. Satisfeito com a operação da auditoria, a fase da auditoria, as partes passam a trocar minutas de documentos definitivos e englobam tanto o contrato de compra e venda de participação, nesse caso envolvia no M&A uma compra e venda de participação, como documentos acessórios. Poxa, os vendedores continuam, eles permanecem minoritário, tem mais um documento definitivo, que é o acordo de acionistas. Para regrar, é o pacto pré-nupcial
do vendedor e do comprador pós-closing. Todas as regras têm que estar muito claras, porque é no acordo de acionistas que vai estar baseado tomada de decisão, cláusulas de não concorrência, quórum qualificado para determinados temas. Então, é um documento definitivo também. Entre outros, contratos de administração, alienação fiduciária de ações, tudo isso dentro do kit do pacote de documentos definitivos. Superada a assinatura dos documentos definitivos, regra geral, temos condições precedentes para o fechamento em si. Anuências prévias de contrapartes como bancos, entre outros fornecedores, cujo contrato estabelece cláusula que determina anuência prévia para o vendedor poder se desfazer de participação societária. Nesse nível de detalhe, isso é contemplado como uma condição precedente. Reorganizações societárias, própria autorização do CAD, como o Thiago trouxe, dependendo do cenário, do tamanho das duas pontas, a operação tem que ser submetida para o CAD. E superadas as condições precedentes, finalmente partimos para o closing, para o fechamento, em que é assinado o documento definitivo, chamado geralmente de termo de fechamento, vendedor recebe o primeiro cheque, muitas vezes ele recebe parcelado, mas ele recebe o primeiro cheque, e aí partimos para uma próxima etapa, que é o pós-closing, que outras coisas também podem acontecer. Então, um exemplo geral que pode acontecer é esse cenário todo, esse ecossistema do Muito M&A. bom, muito bom. De forma resumida, porque ele Tentei colocou, resumir. ele colocou todas as etapas que normalmente levam, às vezes, meses, É. né? Olha, da minha parte, assim, né? Eu tive o privilégio de estar na Suzano, né? Eu era gerente lá na época, quando a Suzano resolveu comprar muita coisa, né? Até chegar à fusão final, que foi da Fibria, que foi uma das maiores da Bolsa, né? E eu cuidava muito mais da parte do close, né? Por isso que eu falei muito dessa questão da operação, dependendo do tamanho, mesmo até quando é menor, mas é um envolvimento de vários momentos, né? E essas operações tinha lá quem já começava a negociação, que eram as ofertas, depois alguém que estava na parte do due diligence, e eu geralmente pegava a parte do closer, que é você checar quase tudo isso que aconteceu para ver se está tudo em ordem mesmo e já se preparar para depois, né? Que é o que o Gustavo ainda falou, ainda tem o pós-closer que vai acontecer. Então foram operações muito grandes que a própria fusão da Fibria foi a compra ali, né? Ela envolveu, primeiro, né? A Suzano não tinha ações na Bolsa de Nova York, que aí também são operações que, quando envolve questões internacionais, se amplia muito mais. No caso da compra da Fibria, teve que acionar o CAD de praticamente quase 8 países do mundo, Europa, China, Ásia, Estados Unidos. Então, todos esses detalhes que o Gustavo trouxe do pré-contrato, da oferta vinculante, do momento, tudo isso numa etapa, você imagina, tem 8 CADs no mundo, um pode dar problema, e isso Comprometer a pode operação. comprometer uma operação do tamanho que estava, né? Então, assim, até a tensão, né, de você saber quando vai sair, quando vai demorar, qual vai sair, né? Qual é a velocidade de um país, de outro e tudo mais. Então, foi um grande aprendizado no sentido de olhar uma operação muito grande e como envolvia várias áreas. Quando a gente vem agora para as menores, né, o que eu trago aqui de uma experiência recente, né? E aí traz também de novo o exemplo do Gustavo, né? Nem sempre é o CNPJ, né? Então, uma operação onde se comprou, na verdade, praticamente os produtos e aquele se tornou uma indústria que vai prestar a industrialização. Então, o proprietário deixa de ser quem produz o produto final e ele passa a ser um prestador de serviço e quem comprou o produto e faz o contrato para. É uma operação que parece simples. Primeiro que ela é um pouco atípica para o M&A, mas é o que o Gustavo trouxe de exemplos. Tem situações dentro do M&A que a gente às vezes não acha que é um M&A e de repente ela é. E aí você percebe o quanto cada etapa e cada detalhe faz muita diferença. Até porque esse é um caso que depois eu até trago mais para o final, que é a parte dos litígios, o quanto algumas etapas que não foram bem feitas acabaram gerando aí um problema do pós, né? Mas assim, o que eu quero trazer aqui é que existem situações muito diferentes hoje de M&A. Por exemplo, teve uma operação grande com a Eucatex, que foi praticamente compra do eucalipto aqui do interior de São Paulo.
foi através de uma, de novo, destacou seu ativo, e aí não foi ali diretamente o CNPJ, que envolve várias coisas, né? Como o Marcelo trouxe aqui, né? Da gente, desde você ter a questão tributária e tudo mais. Então, na operação, você tem que fazer um estudo que envolve muita gente. E, gente, isso vale a pena trazer aqui até para os menores, né? Os pequenos. Eu trouxe alguns exemplos aqui dos grandes, né? Mas quando você vem para os menores, esse olhar de tributário, esse olhar, principalmente quando é familiar, tá saindo filho, tem empresa que dá problema, principalmente em questões familiares, um sócio não concorda, o outro no meio da operação, começa a trazer um pouco. Eu brinco muito que a gente, por mais que a gente fuja que o direito empresarial e o direito de família são diferentes, mas sempre a gente volta com exemplos de que o casamento, né, o pacto nupcial, separação de bens, ter o contrato de namoro hoje em dia que tá namora, no empresarial é praticamente a mesma coisa, porque normalmente, quando dá o problema financeiro, ou alguém não está feliz com a proposta, ou bate alguma coisa, é onde dá problema, e onde normalmente também na parte familiar é onde dão os problemas. Então, assim, eu brinco muito que a gente traz essa proximidade desses dois ambientes que são tão separados, mas as relações acabam parecendo muito, até às vezes, quando leva para o lado pessoal o problema. Então é bom trazer aqui que o próprio as próprias operações que às vezes elas parecem menores, elas têm que ser muito bem cuidadas, porque normalmente elas também podem dar muito problema, justamente pela informalidade que às vezes, que nem o Gustavo trouxe aqui, ah, olha, já tô com a oferta, tá tudo certo, só faz o contrato de compra e venda aí, tá tudo certo. Aí, de repente, você vai fazer uma due diligence, você puxa alguma coisa e aparece um negócio que você começa a trazer para o cliente, olha, você vai ter problema. Ah, não, então eu não sabia. Aí, de repente, você volta 10 passos para trás, para começar, na verdade, da operação. Então, essa sensação da informalidade, que a gente ainda tem muito ainda enraizado no brasileiro como um todo, né? A gente tenta resolver tudo muito fácil. O empresário também tem uma vida dedicada ao negócio, que ele também faz muitas coisas na informalidade, mas na hora que ele faz uma operação, principalmente se ele é o pequeno, fazendo às vezes para um grande, é onde ele até mais tem que ter atenção. Porque o grande já tem várias estruturas, ele tem bons escritórios assessorando, e você que está ali naquela condição que vai, você tem que se preparar para o que vem da saída. Porque muitas vezes, até uma operação, como o Gustavo colocou aqui, às vezes ele não sai totalmente da operação, mas ele vai ainda fazer parte, mesmo que tenha um período num earn-out para ele sair, alguma coisa assim. É, vai mudar ele. Então, o papel, inclusive, muitas vezes do advogado que assessora os menores, isso eu percebo muito, eu brinco que até parece um psicólogo, porque às vezes tem que chegar e falar assim: olha, você sabe que aquilo que você fazia com a sua empresa, você já não vai poder fazer mais. Você vai estar dentro dela, mas você não vai mandar mais como você mandava. As estruturas, né? Quando vê uma operação muito de empresas grandes, que tem muitas regras, principalmente quando no caso, por exemplo, da Fibra, que estava na Bolsa de Nova York, você tem a questão de compliance, que pega toda a parte de FC dos Estados Unidos, que no Brasil não era implementado no Suzano, teve que fazer toda aquela questão do SOX, um monte de coisa. Então, assim, você tem que implementar tanta coisa, que às vezes até o pequeno que vem era informal, de repente ele ah, mas eu não tinha tal certificação. Não, mas agora você tem que ter, porque tem normas de certificações que essa empresa que te adquiriu ou que tá, ela tem que responder na Europa por isso, por mais que não seja uma norma brasileira. Então, todos esses detalhes que o Gustavo está comentando, ele é importante, porque a informalidade parece que é simples. Realmente seria muito bom. Olha, eu tenho uma oferta, como se fosse comprar um carro, né? Você me deu o valor, a gente vai lá, passa o recibo no cartório, passa para frente. Mas não, com empresa não, porque você tem uma responsabilidade, principalmente ainda quando você vai continuar na operação. Acho que esse é um ponto super importante trazer, porque é muito comum uma empresa de um dono familiar, muitas vezes quem compra pede para essa pessoa ficar por um tempo, até pelo know-how que já tem, pelo relacionamento com os funcionários, com relacionamento de mercado comercial, que ele fala, às vezes, o pessoal quer comprar sua carteira, mas ele pede para a pessoa ainda ficar nessa transição. Só que essa pessoa, quando está na transição, ela já não é mais aquele proprietário. E isso faz muita diferença nas negociações de M&A da pessoa absorver. Porque quando você olha só o número, a pessoa, vou botar esse dinheiro no bolso. Sim. Só que daí quando vai, passa 1 ano, 2 anos, passou aquele calor, começa, né? Que normalmente o close você tem, às vezes, períodos, né? Que ficam até em conta escrow, né? Que 2, 3 anos de garantia, e de repente começa a acontecer os problemas quando a coisa vai esfriando e a operação começa a ganhar ali o pós, né? Então, eu gosto de trazer esses exemplos do pequeno e grande, porque a gente percebe o quão é importante o papel também da orientação das mudanças que estão por vir com aquela operação para a própria pessoa que tá vendendo, principalmente se é aquela pessoa que não está acostumado com aquilo, ou está vendendo o seu negócio pela primeira vez, ou está numa operação pela primeira vez. Legal. Eu vou puxar o gancho do exemplo também, que aconteceu recentemente comigo, né? Um cliente me ligou, um cliente
amigo também, né, me ligou que ele tá preparando o posto de gasolina dele para venda. E é uma coisa muito específica, né, o posto de gasolina. Não sei se alguém já trabalhou, mas além da parte de um M&A, como qualquer empresa que vai ser vendida, enfim, identificação de passivos, propostas, tal, mas também tem a questão regulatória e questão de risco ambiental. E ele é proprietário da área também, então ele é proprietário do fundo de comércio e também proprietário do local, né, do imóvel em si. E ele tá, cheio de dúvidas, né, de: "Olha, eu vou vender, mas posso ter problema, porque eu continuo na área, aí o próximo que vai entrar pode eventualmente ter uma contaminação de solo, e eu respondo perante órgãos ambientais". Então, assim, é um mundo que realmente o M&A ele tá envolvido em qualquer tipo de operação, uma operação venda de um posto de gasolina, você tem que, de fato, encontrar, fazer todos os termos, prevenindo responsabilidades. Nesse caso em específico, você tem que ter autorização do governo do estado de São Paulo, justamente porque a gente sabe muito bem, né, que em operações de postos de gasolinas é onde o crime organizado lava dinheiro Sim. a rodo. Então, o governo tem que autorizar quem está comprando, investigar. É uma coisa bem burocrática e aí é um detalhe que é bem específico também. Tem uma fase de transição, né? Às vezes você quer fazer a transferência das cotas, porque você não pode hoje em dia, vou vender o meu posto e a pessoa que for comprar vai entrar com o CNPJ dele. Não, é o CNPJ que está lá cadastrado com todas as autorizações. E a partir dali tem uma transição. E o vendedor que está vendendo? Como fica Nessa nessa demora? transição, nessa demora, porque demora, essa Sim. autorização demora onde está. Como que fica? Ele sai da operação, ele fica como um validador de alguma forma, tem um documento assinado sobre isso. Enfim, são muitas possibilidades que documentos mal feitos, vão atrapalhar a Sim. vida desse vendedor eternamente. O bate-papo é rico, né? Quando nós atuamos no M&As, os exemplos nos trazem mais insights ainda, né? Pegando o gancho que o Thiago trouxe, né? E o Marcel também falou da preparação, né? Não necessariamente ele está preparado para seguir com uma operação, o vendedor. Ele foi abordado para negociar a venda da própria companhia. E mais, antes disso, não existe tamanho. Nós temos mercados que vêm sendo consolidados, né? Fala-se muito de consolidação de mercado. Numa consolidação, eu participei de maneira ativa, eu fiz mais de 25, 30 M&As no segmento de telecom, 100% advogando para vendedor. E não necessariamente eram grandes. E na maioria das vezes eles também não estavam preparados. Eles se viram abordados por um fundo de investimento que queria adquirir muitos provedores de internet a nível nacional. E aí? E agora? Puxa, eu vou ser vendido. O que eu faço? Eu estou pronto? Eu não estou pronto? Então, depende muito do momento e do tipo de operação. Quando o Thiago trouxe família, né, direito de família, tem muitos empresários que se veem sem sucessão. Tem uma baita companhia, mas eles já estão chegando em uma certa idade que não vai, não vai continuar ali por muito tempo. E os sucessores, se é que ele tem, não vão tocar o negócio. Nesse cenário, é hora de enxergar um pouco a realidade e se preparar e ter tempo para se preparar para o M&A. Fazer uma diligência preliminar, eu brinco que é o check-up, é a vistoria prévia, para olhar que tipo de erro ele tem, que tipo de deficiência, que tipo de contingência ele pode ter, antes do comprador enxergar isso na diligência e apontar que ele tem esse problema e isso representar desconto de preço. Ou até não prosseguimento do negócio. Então, para aquele empresário que se vê diante de uma eventual oportunidade de desfazer da operação, ele tem que pensar nisso o quanto antes para não seguir. Já para aqueles que são pegos de surpresa, em alguns momentos nós entramos na operação e já é tarde demais para estruturar, por exemplo, um planejamento tributário. E eu falo planejamento tributário direcionado a um imposto sobre o ganho de capital que esse vendedor vai ter que pagar quando ele vender a participação societária dele para o comprador. Muitas vezes o vendedor enxerga o preço global, mas ele não está considerando o quanto ele deixa para o fisco no momento em que ele receber esse cheque. Dá para fazer um planejamento? Dá, mas tem que ter antecedência. Então depende muito do time. Não, eu acho que Legal. esse ponto, só para complementar, vou me comprometer aqui, inclusive, depois trazer. Teve um estudo recente, até para a gente depois fazer até um post da comissão sobre isso,
mas nós estamos no momento de sucessões, né? Teve um ciclo há uns anos atrás e nós estamos entrando num próximo ciclo, acho que nos próximos 10 anos. Eu vou resgatar esse estudo que saiu de exatamente isso que o Gustavo comentou. Tem muito empresário, muitas famílias chegando onde os pais já estão parando ou estão começando a ter as questões de saúde, vão falecendo, e não tem essa preparação para venda, ou nunca pensou como vai fazer sucessão, etc. E é importante, porque a gente percebe, às vezes, nos menores, né, principalmente quando é muito familiar, quando não tem essa visão, às vezes a própria empresa, contabilmente, tanta informalidade, que às vezes até para quem está vindo, não, mas precisa arrumar isso aqui primeiro para poder conseguir, porque muitas vezes quando vem fundos ou vem outras empresas grandes, a questão de compliance é muito rigorosa nessas apurações do due diligence. Então, assim, você tem como se preparar para você estar pronto para eventualmente uma oferta ou para você ir para o mercado, tudo mais. Então, foi extremamente importante isso que o Gustavo trouxe, porque teve um estudo recente mostrando que a gente vai entrar num próximo ciclo de sucessões, e é importante pensar nisso, porque é a hora que começa o mercado a ter essas movimentações, e aí, se você não está preparado, isso até pode gerar mais custo, na verdade, né? Então, é um Eu ponto acho que é importante. legal que o Gustavo trouxe preparação. É um tema que a gente tá aqui, eu vou puxar esse gancho também. Também dando exemplo prático, eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo, né, ter essa conexão prática. Então, recentemente também eu participei de uma reunião que o foco da reunião era para preparar a empresa para um M&A, né, era uma transportadora de grande porte, do interior de São Paulo, mas além disso, preparar a sucessão. Então eram 2 focos, que podem até parecer meio contraditórios, né, mas como assim a sucessão, mas eles querem preparar para a venda? Mas era justamente isso. As pessoas que seriam os herdeiros, eh, um já morava fora do Brasil, o outro estava na operação, o outro não estava, são 3 sócios já de idade, sócios pessoa física diretamente no contrato social, capital social baixo, que isso para fins fiscais é muito ruim, vários ativos, vários caminhões, por exemplo, enfim, imóveis próprios. Então a preparação disso tudo para um M&A, mas também para uma sucessão, para fins de governança, acordo, o que vai acontecer, se algum sócio fundador falecer. Então, o trabalho que foi proposto para essa transportadora e que vai ser implementado é justamente, não, vamos afinar, né, a empresa, vamos preparar ela, vamos identificar passivos, vamos regularizar, vamos organizar esse planejamento tributário dela para deixar essa venda a mais perfeita possível e gerando valor para a empresa, né, gerando valor, porque eu acho que tá muito nisso também, né. O cara olha muito ali o lucro, 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 mas o passivo em si, ele reduz muito mais o preço do negócio do que o lucro vai aumentar uma valuation, por exemplo. Então, no final do dia, vamos preparar ela, vamos organizar para quem de fato nem tem interessado ainda, tá. Então, assim, é uma coisa muito é o primeiro passo, acho que não é nem o apito do juiz lá, é a escalação do time. Mas tá preparando ali e, paralelamente, vamos organizar também os documentos de sucessão? Porque, eventualmente, pode ter uma situação ali, enfim, então e outra, para quem compra também, se tem tudo organizado, mesmo a sucessão, agrega valor. A Sim, empresa tem um sim. valor agregado que faz sentido, e aí o cara começa, quem vai comprar, tá comprando um negócio muito estabelecido, estruturado, Muda o é, valor. muda o O valor valor, a exato. abordagem é o E acaba gerando ali também um profissionalismo, quer dizer, é uma empresa que tem uma transportadora de 50 anos, você imagina, era do vô, que passou para os filhos, que agora vai passar para os netos. sim. Então, assim, eh, obviamente teve um gap aí de instrumentalização de documentos, por óbvio. Então, assim, o momento é agora. Se querem vender, começa agora para vender. Aí o Gustavo pode falar: "Mas vender o quê? Daqui um ano?" Não sei, pode ser, mas acho que uma preparação, no mínimo, cara, uns 6 meses, mas no mínimo, você Sim. precisa de tempo. Muito bom, pessoal. Acho que é pacífico, né, a afirmação de que a preparação, ela é a etapa essencial e que prevenção é melhor que correção.
Mas o Marcel trouxe aqui justamente um ponto que eu gostaria de abordar, que até então eu não tinha ouvido, né. Dentre aí essa operação, as fases que nós temos, eu gostaria de depois entrar na due diligence, que me parece que é o coração dessa operação, né, onde você vai identificar ali o que está escondido e o que está obscuro pode virar um prejuízo, mas eu queria, antes de falar da due diligence só, trazer um pouquinho da questão da valuation. Como que funciona a avaliação da empresa? O que que conta nessa fase? Empresa desorganizada perde valor de mercado. Então, gostaria de abordar um pouquinho essa fase, começando pelo Gustavo. Perfeito. Valuation, né? Outra nomenclatura adotada, valuation. Nada mais é do que a precificação, né? Qual é a métrica de preço estabelecida para aquela operação de M&A? O empresário, o Marcel disse, olha o lucro, olha o faturamento. Então, em uma visão crua, para aquele vendedor que nunca participou de uma operação de M&A, o fato dele estar faturando bem ou ter uma margem de lucro significativa já representa um baita valuation para seguir com a operação, mas não é só isso, né? Você tem que olhar algumas variáveis que podem prejudicar o seu valuation, entre tributário, entre trabalhista, entre uma série de outras frentes do direito, e de fato é multidisciplinar, que vai impactar o seu valuation. E valuation também tem modalidades distintas a depender do segmento. E trazendo de novo o gancho do mercado de telecom. Eu trabalhei durante o movimento de consolidação. Telecom, muitas vezes, precifica em número de clientes pagantes, em número de assinantes. Então, se aquele vendedor tem 50 mil assinantes, no contrato nós trazemos o critério do que é assinante ativo, ele tem que ser pagante, não pode ser inadimplente, e o valor unitário por assinante. E na virada de chave do closing, se esse assinante, que era pagante antes do closing, se torna inadimplente, isso pode representar desconto de preço e, consequentemente, prejudica o valuation nesse mercado. Outros mais tradicionais, múltiplo de EBITDA. A depender do segmento, o múltiplo pode variar. Poxa, o comprador oferece 5 vezes o múltiplo de EBITDA para comprar aquela companhia. O que é EBITDA? Como ele está definido no contrato? O que vai prejudicar ou não o EBITDA? Então, seguindo o que o Marcel e o Thiago falaram no início, desde o início, até para discutir com as partes a questão de valuation, nós entramos em frentes do direito que não são só societárias. E mais, muitas vezes nós entramos em frentes numa discussão como essa que saem do jurídico, entram no financeiro, e que vão impactar a operação e que nós, que atuamos com M&A, precisamos sim acompanhar, porque é nossa obrigação, é nossa responsabilidade, traduzir isso em cláusula, colocar isso por escrito. Então, valuation também é um mundo à parte de uma ponta de uma das fases do M&A. Varia bastante. Legal. Eu acho que esse ponto é importante trazer do valuation, porque assim, não tem a fórmula. Não, vou aplicar isso e ponto final, né? O valuation simplesmente multiplica por 5, por 3, faturamento. E, inclusive, isso é um ponto muito interessante nas negociações, porque às vezes o dono tem um número na cabeça, às vezes contrata as consultorias que fazem valuation, aí as coisas não batem, aí, que nem o Gustavo falou, você vai entrar contabilidade super informal, mistura física, jurídica e não sei o quê. E aí, quando você vai vendo, vai perdendo um valor, porque assim, de novo, se você tem empresa organizada, você tem um poder de negociação. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem fora do normal, mas assim, que é o que, assim, olha, eu tenho o meu carro, se eu for vender ele com o para-choque ralado, o Gustavo, que é um bom negociador, ele vai tirar 10 mil reais do meu carro por causa desse para-choque. Mas se eu chegar com o carro para ele inteiro, ele vai subir 5 mil, pelo menos, nessa proposta, né? Que é a mesma coisa, se você chega na empresa, tem ali, você começa a olhar, pô, ela até tem um ótimo faturamento, mas se você tem uma informalidade muito grande dentro da empresa, na forma de gerir, na parte contábil, na parte financeira, você abriu um espaço para outra parte e falar, olha, eu tenho um risco aqui, então o valor, para mim, é menos X. Então, a forma de fazer o valuation, ela tem vários formatos, depende muito do segmento, como o Gustavo comentou. E também eu acho que é importante trazer que assim, o valuation também trouxe o debate, né? Até o próprio MNE, acho que ele ganhou mais essa tração mais, vamos dizer assim, um pouco mais popular por conta das startups, quando começou a onda
das tecnologias, startups com os contratos de vesting, etc., que acabam sendo operações que foram sendo absorvidas aí com M&As. E muito disso foi muito retratado, que você via, a informalidade do cara que começou a startup, ele cresceu, criou um negócio, aí quando vinha um fundo, alguém que ia investir ou ia comprar, cadê? Ah, nossa, mas era tudo informal, minha ideia, tá na minha cabeça, não registrei marca, não registrei... Aquelas coisas assim que na operação, que você vai fazer a estruturação, conta muito ponto para quem está comprando, né? Mas como assim? Você desenvolveu isso aqui, a tua indústria hoje fatura vendendo isso e você não tem a patente disso, nem registrou. Então, se alguém descobrir isso e quiser copiar, então eu vou Exatamente. comprar o seu negócio que vale uma fortuna, ele até pode valer isso, mas se amanhã alguém entrar com essa patente lá, eu vou ter uma discussão de propriedade, não sei o quê. Então, assim, tem detalhes que você pega na operação que pode mudar completamente o valor da operação. Então, realmente, não tem como você definir a forma e esse, de novo, né, a gente volta. A prévia de se preparar ela é importante porque o papel até do advogado que vem, né, para ajudar na venda ou quem está pensando em eventualmente fazer uma operação é ajudar a olhar, já fazer essa análise para depois ir para frente, né? Então, eu trago aqui esses exemplos porque, assim, é muito comum quando você está olhando na operação, na negociação, a mudar ali da cabeça do dono tem um valor e de repente aquilo não é mais, e aí ele fica muito Frustrado. frustrado e, É, tem e isso atrapalha demais na existe negociação. a diferença entre valor emocional, né, e o valor de mercado. Eu vou até judicializar um pouco o nosso assunto aqui, que eu acho que é importante ter sempre esse viés, que é justamente eh, o que a, o que o, qual o que o STJ entende sobre isso, né? A gente não tá falando de M&A aqui, claro, uma compra e venda é, consultiva, tal, mas vamos imaginar num cenário jurídico mesmo, quando tem uma disputa societária, por exemplo, que no final do dia um não consegue comprar o outro, porque não se acertam, e no final do dia isso era para ser um M&A que não vai acontecer no campo extrajudicial. E aí a briga vai para o judicial, para fins de solução, qualquer coisa do tipo. Aí você sai de um termo valuation e você vai para um termo haveres, que muda tudo, Sim. né. O preço de uma empresa a fins de valuation é uma coisa, para apuração de haveres é completamente diferente. Aí você entra no que está escrito no contrato social, primeiramente, para fazer essa apuração. Normalmente, acho que talvez há 10 anos atrás, não tinha nada, era genérico o contrato, nem previa essas questões. Agora, talvez tenha uma previsão um pouco mais apurada ali, que normalmente deve ser seguida. A previsão que está lá para fins de métrica de apuração de haveres para aquele que vai ser excluído ou aquele que se retirou, enfim. Paralelamente, se tá no genérico, no passado tinha aquela questão, fluxo de caixa descontado, mas assim, é uma métrica difícil de estabelecer o valor disso, né, porque você tem que projetar lucro para frente, considerando que você vai ter os mesmos resultados que você vem tendo, enfim, só que vai sair alguém da operação, é meio complicado. Ou então balanço de determinação, que é como se fosse aquela fotografia ali, a contabilidade faz uma fotografia, quanto que vale, quanto que não vale. Meu ponto é, no final das contas, vai para o judiciário, vira vires, assim, é drástico a queda, do valor econômico daquilo e ninguém fica satisfeito. Esse é o ponto. Então, por isso que não sugiro judicializar, assim, deixar a coisa acontecer, né, numa questão de M&A entre sócios para fins de cisão, Sim. ou mesmo alguém saindo de fato. Tenta resolver no campo, da negociação, fazendo a coisa bem feita, porque se for, de fato, por uma questão de aí, fim de haveres, aí a coisa vai pro buraco. Muito bom, Só pessoal. pegando o gancho que o Thiago falou do para-choque, né? Eu sempre costumo brincar, aquele vendedor que vai preparado para o M&A, ele vai discutir o quê? Ele vai discutir mais-valia, acréscimo de preço. Porque a diligência, nós vamos entrar nesse assunto, não vai detectar, em regra, nada que possa representar desconto de preço. Então, ele está preparado, ele vai discutir mais-valia. Para aquele vendedor que é pego de surpresa e não pensou em se preparar antes, ele está falando de discutir retenção, desconto de preço ou o não prosseguimento da operação. De novo, ratificando o quanto é importante o empresário analisar com calma e nunca é cedo para ele detectar as inconsistências. Ainda que não aconteça o M&A, no exemplo que você trouxe, Marcel, da sucessão, mas também era um M&A. Não deixa de ser positivo, porque ele eu brinco que a diligência preliminar é uma escola.
O empresário detecta a inconsistência e tem tempo para arrumar. Se ele não vender, ele corrigiu algo que poderia se tornar um processo judicial, uma disputa trabalhista, uma auto de infração tributária, tudo isso nessa limpeza preliminar ali do que é crítico para ele. Ótimo, é exatamente essa fase que eu gostaria de abordar um pouquinho mais, que é a fase de due diligence, e para entender quais são os principais obstáculos que o advogado e o empresário eles podem enfrentar nessa fase. Perfeito. Diligência também não é conduzida por advogado societário, exclusivamente. Diligência é conduzida por um time multidisciplinar. Então, na ideia do que o Thiago falou, poxa, eu sou um advogado pequeno, tenho meu escritório, tenho um pouco de noção até do societário. Você precisa contar com o apoio de outras frentes de especialidade. Quando o escritório que você atua não tem todas as frentes. Durante a due diligence, a auditoria, jurídica, além da jurídica, nós temos a auditoria financeira também, que é conduzida pelas empresas de auditoria, tem o plano de tarefa separado do jurídico. Mas quando nós entramos nas fases de diligência jurídica, mapeamos licenças ambientais, rotinas trabalhistas, rotinas tributárias, regularidade dos contratos comerciais, regularidade das rotinas societárias, entre outras frentes do direito. Então, é, existem pontos principais que são mais comuns de serem detectados na diligência? Sim, tributário, ausência de recolhimento de imposto, faturamento não regularizado, fatura por fora, eles falam, a parte está, estou faturando por fora. Isso tudo gera consequência. Ausência de registro de funcionários, PJs que não são PJs e não têm relacionamento contratual estabelecido, tudo isso são os mais comuns. Mas na linha do que o Thiago trouxe, eu já participei de diligências em que a negociação parou por ausência de registro dos principais produtos que seriam objeto de compra e venda. E, de novo, o vendedor não enxergou aquilo num primeiro momento, ou seja, ele não olhou isso antes, de que isso poderia representar desconto de preço e até o não prosseguimento da operação. Então, em linhas gerais, due diligence, auditoria, nada mais é do que um raio-x que o comprador vai fazer na companhia vendedora para detectar tudo aquilo que vai chamar atenção para que ele dê um passo para trás e não faça a operação, ou que ele dê um passo para trás e renegocie preço. Ou retenha mais preço para pagar só o final de um fluxo de 5 anos, regra geral, que é o prazo maior aqui, de prazo prescricional, regra geral, para liberar um pagamento só no fim. Então, diligência, na maioria das vezes, representa redução de preço ou retenção de parcela maior de preço na operação. O do diligence, eu acho que assim, na maioria das vezes é o ponto crucial, né, para você depois partir para a reta final da negociação e chegar no close, né? Então, e tem nas operações, né, tem operações que, além dos pontos, mas, por exemplo, quando você envolve imóveis rurais, de ativos, que daí são certidões mais, né, que envolve, vai desde o ambiental, ainda mais quando é indústria, ou se é, até alimentos, extremamente regulado, então você tem várias normas que tem que ser atendida. E aí, de novo, né, a gente tem o costume, às vezes, dos empresários, principalmente quando mais familiar, tem mais informalidade. Então, tem aqui, quantos casos já não vi que os ativos estão no nome da pessoa física, na fazenda e tudo mais, não está na empresa. Então, peraí, então, na verdade, a compra do CNPJ já não está trazendo a empresa. Então, vai ser mais de uma. E aí, quando você vai olhar a cadeia, não registrou quem morreu, não fez inventário, acontece de tudo. Então, assim, tô dizendo isso porque quanto mais envolve ativos, envolve o segmento, mais regulado for também, mais o do direito detalhado é importante. E um ponto que eu ia trazer aqui, que isso depois a gente até explora mais na parte de litígio, existe uma forma, muitas vezes, vamos fazer o due diligence, mas vamos deixar uma cláusula genérica de que qualquer problema, não sei o que acontecer e tudo mais, eu estou resguardado, né? E aí vem aquela discussão, mas se você fez o due diligence, essa cláusula pós, mas você checou isso, mas aí então se der um problema eventualmente do que aconteceu, ou porque você às vezes falhou na due diligence e eu declarei, né, alguma coisa, então eu já vi muita discussão de pós, né, o close, quando aparece alguma coisa que
passou, ainda mais quando uma operação, às vezes, que vem empresa grande, que envolve mais áreas, e aí alguém não olhou alguma coisa, não percebeu algum detalhe que estava dando jeito, mas tem uma cláusula aqui dizendo que você declara, que tá tudo em ordem, que não sei o quê e tudo mais. E aí abre uma discussão. Então, tô trazendo isso porque daí quando a gente fala, né, dessa questão da operação, das cláusulas e tudo mais da operação, o quanto do diligence é importante, porque o fato de você ter, às vezes, uma cláusula genérica que vai te resguardar, nem sempre ela é tão resguarda tanto quanto você ter feito a diligência e você confirmado que estava tudo ok, né? Então, acho que esse é um ponto importante de trazer, porque acontece muito. Regra geral, o comprador alega, pegando a cláusula, né, como exemplo. Comprador, na visão do comprador, em termos de tradução da sensibilidade dele para a cláusula, é que a diligência é só um mecanismo para eu conhecer um pouquinho mais a operação que eu estou comprando. Mas isso não limita a responsabilidade do vendedor. Porque além da diligência, o vendedor apresenta nos contratos um alfabeto inteiro e mais um pouco de declarações e garantias. Isso. Então, muitos dos temas que vão para disputa, para judicial ou para arbitral, envolve quebra de declarações e garantias e não necessariamente a diligência limita a responsabilidade do vendedor para isso. Excelente, pessoal. É, uma das ações clássicas, né? Ação de indenização por conta de violação de declarações e garantias. Justamente o cara declarou alguma coisa que não, de fato não é verdade, ou ele omitiu alguma coisa, não foi apurado em diligência, aí vem a discussão. Se não está muito bem determinado no contrato a responsabilidade, acaba que ambos os lados se sentem, de certa forma, lesados, e quem que vai definir essa situação? Uma arbitragem, se tiver previsão, ou o judiciário. Aí a gente cai na questão do judiciário do Brasil, que é moroso, que as coisas não acontecem na velocidade que deveriam, enfim. Então, por isso que uma boa due diligence, acho que cada um fazendo a etapa, né, ela é ampla. Então, às vezes tem assessor financeiro, às vezes tem essa questão trabalhista, que você pode até mesmo implementar, o escritório assessorar implementar uma auditoria trabalhista mesmo, de fato, ali por um período, para ver a documentação, para ver exatamente os registros. Eu acho que isso tudo vai dando segurança para quem está comprando. Os vendedores costumam dizer, quando nós discutimos declarações e garantias, porque a recomendação, claro, é uma reunião específica para discutir declaração e garantia. É o coração ali e um dos Sim. principais focos de disputa que envolvem a indenização Uhum. e obrigação dos vendedores. E quando nós repassamos as declarações e garantias, muitas vezes o vendedor fala: poxa, mas eu já falei isso na diligência. Eu já entreguei essa informação para a diligência. E cabe a nós, por precaução, mencionar a ele, esclarecer que uma coisa não se confunde com a outra. Ainda que ele tenha aberto informação para a diligência, ele precisa trazer essa informação, se ela é uma exceção à declaração em garantia, como um anexo a essa declaração em garantia. Tudo isso para mitigar uma discussão que envolve quebra de declaração em garantia. Ele foi transparente a ponto de olhar a declaração e trazer uma exceção para que o comprador não alegue depois que foi uma declaração falsa ou uma declaração incompleta. Então, o máximo cuidado aqui em declaração em garantia, desconsiderando a diligência e ainda que apresentado na diligência, trazendo isso como exceção para a declaração em garantia. Aproveitando então que nós já puxamos esse assunto do litígio, né, que é a parte que nem tudo são flores, eu gostaria de adentrar justamente esse tema para entender um pouquinho mais, começando agora pelo Marcel, que tem um pouco mais de experiência com litígios, com a área do contencioso. Quais são as principais cláusulas que geralmente tendem a gerar um litígio e como que funciona esse escalonamento para o judiciário, né, pós-fechamento, quais são as principais disputas, se a gente já entra logo na fase de um processo? Gostaria que você explicasse um pouquinho esse tema. Vamos lá, né? Acho que os ouvintes vão me enxergar como brigão. Mas eu acho que. Mas gosta de uma briga. Né, advogado sempre tá vendo aquele sangue Por um escolher pouco mais. Tá, defensor, advogado, gosta da briga. descendente italiano, não tem como, né, cara? Você vai para essa linha. Mas vamos lá, eu acho que o Gustavo já mencionou, acho que a principal cláusula aí de discussão é a declaração de garantias, né? Eu acho que ali tá justamente situações que, se a coisa não for verdadeira ou tiver algo omisso ali, fatalmente isso vai gerar um imbróglio no pós. Fatalmente. Então, assim, number one. Você tem também que meio que consolida com essa, ou corrobora com essa, na verdade,
é uma própria ação para abatimento do preço, né? Eu fiz um negócio aqui, depois descobri um monte de coisa, então vou entrar com uma ação para bater o preço, para deixar de pagar eventualmente alguma situação lá na frente, ou para ser ressarcido de alguma forma. Tem ação, por exemplo, para também executar earnout não pago, acontece muito, né? O vendedor coloca ali algumas situações, o comprador põe um monte de regra e o vendedor não entendeu, e aí ele acha que ele vai receber o earnout, e na verdade ele não recebe, por conta daquelas regras que não foram muito bem claras, genéricas, abertas. E aí, não, mas como assim não recebi meu earnout, né? Às vezes boa parte do preço tá ali, né? Então vai lá e entra com uma ação para tentar executar a cláusula de earnout. Não, concorrência tem diversas, né? Eu acho que se a gente pensar no mundo de M&A, a gente tá num mundo muito amplo, mas inclusive brigas, como eu falei, também brigas mesmo societárias mesmo, é a coisa às vezes um sócio não quer comprar o outro, o que que acontece? Eu não quero te comprar e não aceito você me comprar pelo preço, enfim, a gente não vai sair desse lugar. Não tem outra formatação. A não ser que um seja majoritário, outro minoritário, aí tem algumas possibilidades um pouco mais fáceis, determinadas em contrato social. Mas se for uma sociedade paritária, por exemplo, cara, você tem um problemão. Então aí você vai ter que se valer do judiciário, aí ação de solução. Às vezes um é só administrador, você consegue fazer algumas ações para incomodar o administrador. Mas eu tô entrando aí, eu acho que em outro tema. Mas, basicamente, eu vejo essas cláusulas, né, como as mais complicadas aí. Mas eu passo a bola também para meus companheiros, né. Eu gostaria de questionar o Thiago, puxando o que o Marcel falou. Me parece que a cláusula número um, digamos assim, a gente não vai elaborar a cláusula aqui, mas me parece que quanto mais genérica, mais problemática ela é. Na verdade, assim, o genérico, como o Gustavo até trouxe nas declarações, é uma forma de proteger o comprador, né? E em cima, principalmente dependendo da operação, do que está sendo adquirido. Mas o ponto que aí eu gosto de trazer de reflexão, que eu já vi acontecer bastante, até no mais recente, você tem uma situação onde eu vou comprar algo que, para mim, aquilo é um core principal. E aí, na minha due diligence como comprador, eu não olho uma situação que aquilo é importante para mim. E aí tem uma cláusula depois das declarações de garantia que o declarou que aquilo atendia a tais requisitos, por exemplo. Aí fica uma situação que uma coisa assim, quando surgem as coisas paralelas, eu tô trazendo essa reflexão, tá, gente? Porque são discussões que acontecem, mas é para trazer atenção, e aí até nos advogados, que assim, quando você tá no core do negócio, então assim, ser o mais responsável na due diligence daquele produto que você está comprando, de analisar aquilo que é, por exemplo, eu tenho 10 elementos que, sim, se isso aqui não for, isso aqui é um problemaço para mim. Então, esse você tem que apurar o máximo possível antes da compra. E não, não, mas vamos seguindo. E quando a operação envolve empresas que têm muitas áreas, ou empresas grandes, né, mesmo quando ela está comprando um pequeno, é muita gente que é envolvida da empresa também. E aí acontece muito disso. Porque a área de PD ali não viu, ou a área que fazia aquele outro produto, tal, passou alguma coisa. Só que aquilo era o core do negócio, no sentido de ter alguns requisitos. E aí, de repente, passa tudo, e de repente fala assim: olha, nossa, mas não tem. Mas você garantiu que tinha. Não, mas você viu o produto antes, você que veio me comprar. Então é aquela discussão do tipo assim: não, mas se isso aqui para você era tão crucial para o produto, como é que você não checou? Então, é uma discussão interessante que, se você leva isso para uma arbitragem, para o judiciário, é algo que tem peso. É diferente de, por exemplo, de uma situação que o cara declarou alguma coisa, mas não é o core. Então, você faz na due diligence padrão, né? Que você olhou os principais, mas tem muitos acessórios que surgem depois e realmente você vai ali. E aí, realmente, é uma forma de você garantir esses extras, né? Que vão acontecendo. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode aí eu tô falando até para quem é comprador, muitas vezes, querer se apoiar somente de que nas cláusulas de garantias, quando você tem algo que para você é de extrema importância e você deixou passar. Então, isso é importante porque realmente numa eventual disputa, isso vai pesar, porque na disputa, e aí eu acho que o que o Marcel trouxe da questão de tentar se resolver antes e tudo mais,
Eu sempre costumo trazer um exemplo quando a gente está num embate muito difícil de chegar num consenso, né? Seja porque as partes já levaram para o pessoal e tudo mais. Eu falo assim: enquanto eu estou na mesa conversando e tentando chegar num consenso, o poder de tomada de decisão está comigo e está com você. A partir do momento que eu vou para o judiciário ou para a arbitragem, eu passei por um terceiro. E esse terceiro, ele pode ir a meu favor, ele pode ir a favor do Gustavo, ou ele pode ir numa outra teoria que não vai atender nenhum dos dois, e nós vamos ter que acatar, né? Então, e eu já vi decisões de judiciário onde ele simplesmente ele fez o quê? Ele fez o acordo, ele criou o que ele achava que era o melhor para aquela condição. Não foi nem para mim nem para você. Só que não foi nem bom para mim nem para você. E as partes acabaram se compuseram porque ficou ruim para os dois depois. Porque você jogou para um terceiro. Então, aquele poder de tomada de decisão, você passa para o terceiro. E você vai ter que acatar, porque é uma decisão, seja arbitral ou seja judicial. Então, é importante trazer isso porque acontece muito, né? Outros exemplos de litígios que a gente costuma ver, e eu acho que eu acho que nós estamos cada vez mais aflorados na vida, né? Com tudo isso que está acontecendo no mundo, que tava conversando antes da gente começar a gravar aqui, a gente tava falando, né, e o Gustavo, a gente tá comentando como tem aumentado os litígios. Porque antigamente se resolvia muito no consenso. Ah, acerta aqui, já tinha uma conta ESCO dando uma segurança, libera uma parte aqui para eventualmente cobrir um prejuízo, mas também já resolve aqui, resolve o que estava faltando. Ah, eu resolvo aquele problema da licença que tinha passado, eu vou lá e resolvo. Ou surgiu um auto de infração, sei lá, acontece um monte de coisa. Só que, de repente, isso começou a virar um número de litígios ou de pessoas que começam a querer litigar por conta, principalmente, acho que é um ponto essa questão das declarações, mas ou por outras questões, mas tem aumentado na área de mineiro. E eu trago como exemplo, até nas grandes operações, se a gente for pegar os últimos anos, principalmente os últimos 2, 3 anos, o como, por exemplo, a CVM, que era um órgão que quem trabalha com SA ou faz operações que envolvem, né, mercado de capitais aberto, é muito regulado, o Brasil é extremamente regulado, o que tem um lado muito positivo, mas de repente começou a aparecer, inclusive, muitos litígios que envolviam questões que a CVM está decidindo. Então a gente fala ali, você tem a operação da OPA, né, quando você tem uma questão que você tem que os acionistas, né, na compra ter o direito de você eventualmente ter que pagar naquela operação o valor, né, com a porcentagem no valor, começou a surgir esses debates no judiciário, né? Nós temos casos grandes, né? Teve assim, ainda no administrativo, que é bem público, né? Da Ambipar. Você teve o caso da CCN Ternium, que está judicializado, inclusive já está a nível de STJ, estão tentando ir para o STF ainda isso, né? Mas uma discussão de uma operação ainda. A gente está falando da OPA, né? Que é uma parte de uma operação quando há uma aquisição de empresa de capital aberto. Então, assim, tem os pequenos litígios, né? Você tem eu chamo, eu vou falar aqui como pessoa física, né? Mas eu chamo dos ativistas, que eu tenho algumas poucas ações. Você vai começar a operação, tá tudo rodando bem, e aí ele, por ter as ações, o direito de alguma, entra com alguma medida ou notifica querendo travar toda aquela operação milionária, bilionária, como uma forma até de especulação. Então, assim, tem situações de litígios no mercado, né, de societário, quando estão ocorrendo operações, de tudo quanto é maneira que acontecem, que essa de minoritários, eu só fui saber de verdade quando eu passei por isso numa operação grande, mas eu nem imaginava que tinha isso. Que tinham pessoas que compram cotas para quando há uma operação, ela ir lá e causar problema mesmo. Então, assim, o mercado, assim, a criatividade do brasileiro é muito grande. Então, estou trazendo esses exemplos para demonstrar que, do pequeno ao grande, está havendo um aumento da litigiosidade, porque as pessoas estão acionando mais, e isso demonstra que o papel da preventividade está cada vez mais sendo necessário. Porque antes, não, passa, se der problema, depois a gente senta e conversa. Só que hoje em dia o sentar e conversar já não está tão mais fácil como era antigamente. E aí está aumentando os litígios de todos os lados, né? Desde as grandes operações, como também das pequenas. Então eu tô trazendo isso porque, assim, eu me surpreendeu muito os últimos anos o como a imprensa vem também trazendo muito desses litígios. Eu trouxe esses que são mais são de aberto, mas você tem disputas que estão saindo, no próprio entre empresas de capital fechado ou empresas limitadas de operações que estão correndo. As operações
por menores que elas sejam, hoje o jornal tem trazido, até por uma questões econômicas, para demonstrar que está acontecendo. Então, assim, você percebe que a gente está num movimento que há mais publicidade do que acontece, e ao mesmo tempo a gente está passando por um período de maior litigiosidade nas operações. E isso é um alerta justamente para pensar nesses prés e nessas etapas do M&A. Eu gosto de trazer isso porque o Marcelo trouxe bem assim, gente, infelizmente, qualquer disputa societária que seja do M&A ou até, como ele comentou, uma dissolução de sociedade que seja para o judiciário, é extremamente demorado. Então, assim, não é bom para ninguém. Nem para quem quer sair, nem quem vai entrar, nem quem quer resolver o problema, porque é demorado. Até a arbitragem que costumam dizer, né, é mais rápido, Não tem também não é tão rápida. Sim. Tem arbitragem que É. dura 2, 3 anos também. É, é, é ruim para todos, principalmente para o CNPJ, né? Perde valor de mercado. O processo, em regra, se não for sensível demais, ele é público, fornecedor tem acesso, credor tem acesso. Então, assim, acaba que a empresa ela perde valor de mercado. Se a intenção aquela disputa é que um sócio pique para depois ele preparar um M&A, por exemplo, o simples fato dele ter ali um conflito instaurado vai jogar contra, por exemplo, lá na frente quando ele for colocar a empresa para venda, porque quem vai comprar fala: "Não, mas calma lá, é o ex-sócio aqui", ou existe essa briga ainda, tá na mão de um terceiro para resolver. A gente sabe que o judiciário é imprevisível no Brasil, então, por isso que, independente de a gente gostar ou não do contencioso, para o empresário sempre é melhor sentar na mesa, como antigamente se fazia, vamos resolver, não no fio do bigode, porque acho que o fio do bigode também você fica muito exposto, mas vamos sentar, vamos conversar, vamos exaurir essas possibilidades de negociação ao máximo, para deixar realmente o judiciário para aquilo que, de fato não tem muita solução, não tem solução, né. E como advogado que atua na estruturação, na condução do M&A, é isso que eu faço todas as rodadas de negociação, o meu papel acaba sendo ser o mais claro possível com o cliente daquilo que pode causar litígio ou trazer mecanismos dentro do possível para mitigar que o M&A vá para o judiciário. Então, o meu papel, de certa forma, é prevenir trabalho para o time do contencioso. Era que isso não parta para contencioso. E no ponto que você tocou, Marcel, e que acontece muito e vira litígio, são as métricas de earnout. E só esclarecendo, para quem não conhece, earnout é uma métrica de preço variável. E para se chegar no earnout, já existe um certo conflito entre comprador e vendedor. Por quê? O vendedor acha que a empresa vale mais. O comprador não entende dessa forma, ele acha que não, que o preço que ele está pagando já é suficiente. Então, comprador e vendedor fazem uma aposta definindo métricas futuras para que, caso essas métricas sejam atingidas, o comprador aí sim paga para o vendedor o earnout. É um preço adicional variável dentro dessas métricas. E eu sempre costumo falar com os clientes de que, uma vez incluída a métrica de earnout, tem grande chance dele não receber. Tem grande chance de ter que entrar em litígio para que ele receba esse earnout. Eu costumo ser o mais claro possível. O preço fixo sem o earnout já te atende? Você prosseguiria com a transação sem o earnout? Se não, temos um baita problema aqui, temos que repensar, entender muito clara as métricas de earnout, e que não são só jurídicas, no entanto, elas são financeiras. Mas um dos principais focos de disputa é earnout. Earnout. A gente chega num Earnout. consenso depois no momento de medir as métricas de earnout. Outro momento que você falou, de repente eu tenho clientes que são sócios de uma companhia e detêm participação ou pretendem deter participação muito equilibrado, 50-50, 51-49. E eu tenho que pensar já no litígio. Quando eu vou estruturar o documento societário que vai vincular os dois, aí sim como sócio, eu brinco, o pacto pré-nupcial de novo, assim, da mesma forma que o acordo de acionistas, o contrato social. E eu já participei de negociações em mesa que envolviam a execução de uma cláusula prevista em acordo de acionistas, chamada shotgun. Quem não conhece shotgun é uma métrica prevista nos atos societários de venda forçada. Se os sócios entram em conflito e está insustentável,
um deles, por métrica, pode apresentar uma oferta para comprar a participação do outro, e se o outro não concorda em vender, ele é obrigado a pagar aquele preço oferecido, justamente para prevenir que a discussão siga para Perdura o pro judiciário. judiciário. Sim. Tarefa do pré-judicial aqui é acompanhar muito as alternativas que podem surgir a depender da complexidade ou do tipo de operação. É justamente esse ponto. Hoje, né, um cliente bem assessorado, nos últimos 10 anos, é muito comum essas cláusulas que eram cláusulas conhecidas mais em empresas até mesmo de SA, né, esses nomes, assim, shotgun, tag along, essas coisas, sendo vistas agora em contratos sociais de empresas limitadas. Sim. Justamente para você prevenir uma possibilidade de discussão judicial sobre preço, quem vai sair, como que vai sair. Então, num caso de sociedade paritária limitada, se tivesse uma possibilidade dessa, em contrato social, ou mesmo um acordo de cotistas, você teria um problema muito. Você teria ainda um problema, né? Sim. Mas com uma solução prática ali, né? E aí, obviamente, infelizmente, o judiciário aceita tudo. Então, mesmo com uma solução prática, ainda aquele que foi eventualmente comprado por uma situação lá Vai pro pode judiciário. entrar com uma Pode ir. ação, pode declarar nulo e abrir uma discussão como um todo. Mas tudo bem, o judiciário ele tá ali para aceitar tudo no final do dia, para trazer o sentimento de justiça para quem demanda. Mas, enfim, eu acho que é legal a gente pensar nisso, né? Muito do que era trabalhado nas sociedades de capital aberto, aqueles advogados que estão, de fato, empenhando os serviços, estão se profissionalizando, então, cada vez contribuindo mais para as limitadas, estão trazendo esses elementos, né? Estão trazendo situações que não eram normais aqui nesse mundo. E no final do dia, no Brasil, acho que todo mundo sabe disso, 98% das empresas são empresas limitadas. Então, assim, é claro que a gente às vezes fica pensando, né, nas grandes SA, operações enormes, mas onde que está o volume do problema no judiciário brasileiro? Nas limitadas. Tem um ponto, né, agora, trazendo a questão do conhecimento de quem vai julgar os casos. E nós entramos nas questões de vara empresarial. Até pouco tempo, Campinas e região não Não tinha vara tinha. empresarial. Era só São Paulo. Então, quando você tinha uma disputa societária complexa, você acabava tendo que discutir com aquele juiz competente que trata de outros temas que não tem relação alguma com a complexidade do direito societário. E eu acho que esse caminho de criação das varas empresariais, ainda que tenha que melhorar um pouco mais, Sim, com conhecimento, as certeza. teses, as disputas em M&A para essas varas, já é um movimento que facilita a, a, a maleabilidade de você explicar para alguém que vai julgar o seu caso e ele minimamente entenda qual é o principal ponto de discussão. Tem margem de evolução. Eu acho ainda que a vara empresarial ela poderia ser setorizada entre, por exemplo, Sem RJ e dúvida. falência Sim. e demais É situações. uma melhoria mínima, né? Sabe, porque você imagina um próprio juiz, ele tem que ter. A lei de RJ é muito específica, né? E aí ele tem que ver isso aqui, ele tem que ver falência, ele tem que analisar também disputa societária, vários tipos de ações. Concentrou demais. Mas é um passo. Sim. Antes era muito pior. Eu lembro, por exemplo, de um RJ que o escritório participava lá em 2000 e, se eu não me engano, 13, 12, que estava na terceira vara civil. Uma coisa, né, o juiz não tinha competência de fato para, não entendia tanto sobre a lei em específico. Então, acho que esse movimento de setorizar é melhor. Sim. Mas ainda cabe, né, evolução ali, né, para segmentar ainda mais. Aí a gente talvez vai ter Por isso a maioria dos contratos elegem a Câmara Arbitral a Câmara Arbitral. para a discussão das Para controvérsias. tentar especializar mais a tomada de decisão, né? Mas eu acho que esse ponto aqui é importante, principalmente um tempo atrás o Gustavo está comentando, eu estou falando dessa questão dos contratos da evolução, e uma coisa que eu percebo e até eu reforço aqui de uma forma, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, cada profissional tem que ter sua caixinha, né? Mas o empresário brasileiro, quando ele começa, e por muito tempo, ele se apoia muito no contador. Tá? E aqui não estou desmerecendo a profissão, pelo contrário. É fundamental, na verdade, né? Até nós, advogados, temos contadores nos escritórios e tudo mais. Mas
existe uma questão que a gente percebe que muitas vezes eu faço essa brincadeira, e muitas vezes quando você vai confirmar, e não é por maldade. Ah, mas quem que fez essa abertura de empresa? De quem fez esse contrato social? Ah, foi lá no escritório de contabilidade, foi o courrier que faz, o despachante que depois fez o registro. E aí entra muito no que você colocou, as cláusulas genéricas, coisas que não prevê quando dá problema, mortes, sessões, etc. Que numa operação de M&A, muitas vezes quando alguém vai comprar, ele vai analisar o teu contrato Sim. social e vai ver essas regras, porque se eventualmente tem algum conflito, algum ex-sócio, alguém que não concorda nessa operação, se acontecer alguma coisa, vai ser mudado. E realmente, quando você vem da lei das SAs, né, ela acaba sendo um norte para delimitar as muitas vezes, em questões, porque ela, como tem essa questão da bolsa, CVM, né? Você tem normas contábeis, ela é extremamente regulado, mas tem um ponto que eu acho que é importante trazer, inclusive a gente está falando dos menores, mas assim, existe um movimento muito forte, inclusive a CVM recentemente lançou o programa Fácil, que é o acesso das pequenas e médias empresas à Bolsa de Valores para captação de recursos. Ou seja, estão querendo atrair as pequenas e as médias também para o mercado. Né? Não o fato de não ser mais uma SA de capital aberto, mas estão criando as modalidades para que os pequenos e os médios acessem. E isso vai trazer o quê? Para você, um pequeno ou médio, que pode vir a trazer ou pensar em forma de captação ou, né, utilizar-se dessa ferramenta que vai vir da CVM, você vai ter a possibilidade, só que o que vai acontecer? Existem várias regras que você vai ter que seguir, desde normas contábeis, então aquela informalidade também. Então, existe um movimento de profissionalizar cada vez mais, vão abrir possibilidades para os pequenos e médios, e isso automaticamente vai trazer investidores, vão gerar operações novas que podem vir interesses de compra e tudo mais, e vão te obrigar a fazer isso. Então, trazendo de novo, para quê? Para que você sempre pense que é importante você ter o advogado, você ter o contador, você ter um fiscal, né? As pessoas nas suas caixinhas, porque para se preparar para operações que vão surgir, seja uma eventual compra, seja uma possibilidade de você ir para o mercado captar recursos mais baratos que banco. Então, a gente tem visto um movimento muito grande nesse sentido. É importante, até porque, de novo, né, tudo que é isso que a gente comentou aqui, que é do preventivo, ele vai te proteger ou te ajudar a não ir para o litígio, que a gente está vendo que não é o melhor caminho, até por mais que tenham várias especializadas, elas não têm o nível de conhecimento, a gente percebe pelas próprias operações, interpretações, quando você vai para as normas da CVM, ou você vai para as normas da própria lei das SAs, ou você tem os formulários de referência, é tanta coisa que você tem para falar, que pensar que o juiz que vai estar analisando desde uma RJ, Sim, né? que existem milhares de fraudes dentro de RJ, então o cara tem que se preocupar com tanta coisa dentro de uma RJ, e de repente vem ali uma disputa pela cláusula de declaração, ou para uma operação que faltou alguma coisa, ou falhou uma OPA, falou alguma coisa, e ele tem que sair da RJ, e daqui a pouco eu estou olhando uma operação com milhares de regras regulatórias que eu tenho que pensar. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? O risco que eu tenho de botar na mão do judiciário aquele problema. Sim, ótimo, pessoal, muito bom. Aproveitando então já esse gancho e nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio, eu ia perguntar na sequência se tem alguma forma de prevenção ou de estruturar essa operação de maneira saudável, mas acredito que isso veio sendo pontuado ao longo das falas, né? A due diligence me parece essencial, assim como a fase de negociação e elaboração das cláusulas, né? Cláusulas bem redigidas, contratos bem negociados às claras tendem a dar menos problemas. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Advogado não pode dar a solução milagrosa, né? Mas eu gostaria de saber se, além do que já foi falado aqui, principalmente a parte de estruturação, ter um bom advogado ao lado e também um time multidisciplinar, se vocês vislumbram alguma outra medida que pode ser adotada para fins de que essa operação seja de fato saudável, frutífera, benéfica para ambas as partes. O que que vocês enxergam nesse sentido, começando aqui pelo Marcel? Olha, você mapeou bem aí as questões, né, preventivas que a gente tanto fala, né. Para uma operação de M&A bem feita, acho que é o ponto focal. Mas talvez a gente trabalha muito no direito, eu falo às vezes muito em questões de disputas, que o advogado tem também uma parte muito psicológica, né. Eu acho que essa habilidade de uma negociação, ela também ela ajuda muito aquele que está vendendo a ter
um cenário ali emocional, mais contido, vamos pensar assim, sabe, tirar um pouco o coração e pensar um pouco, né, com a razão. Eu acho que isso também tá no trabalho do advogado. Então, por mais que cláusulas bem feitas é importante, a prevenção, a preparação, tudo que a gente já falou, mas também esse lado psicológico de você, explicar, sentar, conversar, momentos certos, a coisa esquentou, você desloca, você suspende, enfim, você vai fazendo todo um trabalho de psicologia mesmo. Eu acho que isso também gera valor, e a pessoa que está vendendo, ou mesmo aquela que está comprando, no final das contas, ela lá na frente, se vier um problema, ela pode muito bem falar: "Não, deixa eu conversar com o meu advogado", você vem, explica, entra nessa psicologia, você pode também resolver alguns temas nesse ponto, né. Lógico, é uma coisa secundária, na minha visão, mas para a linha que eu atuo, faz muita diferença. Às vezes você evita um conflito societário, por exemplo, evita um problemão no judiciário, às vezes numa conversa. Faz uma conversa primeiro com uma parte, aí com o advogado da outra parte, aí põe todo mundo na mesa, aí existe um problema instaurado, mas a psicologia ela te resolve ali, obviamente dependendo se for muito genérica a cláusula, aí realmente, né, teremos um problema, mas no final do dia, eu acho que esse trabalho é muito importante. Então, de tudo que a gente colocou na mesa, eu acho que O plus. é o plus, vamos dizer assim. Legal. Gustavo, na sua experiência? Eu acho que além do excesso de zelo, do zelo na condução da operação em si, isso é a nossa principal responsabilidade. Pegando o gancho do para-choque de novo, do Thiago, aqui a recomendação é: faça a sua vistoria cautelar, se prepare para o M&A, se enxergue a sua empresa de fora, seja para seguir com uma intenção de venda, seja para detectar inconsistência. Isso não é prejudicial e não existe tempo para fazer isso, não tem um tempo certo. Quanto antes você fizer, mais preparado você vai estar para detectar inconsistência, e mais do que isso, para se planejar para uma venda, principalmente falando de tributário, para não ter o efeito surpresa de no momento que você já tem uma oferta, você vai começar a pensar o tamanho do cheque que você vai deixar para o fisco e começa uma transação já da forma como você não esperava. Então, além acho, do zelo todo, se prepare com antecedência na medida do possível para ter uma transação e uma negociação menos truculenta ou turbulenta possível. Excelente, Thiago. É, eu acho que 2 pontos aqui que foram muito importantes, né, pegando o gancho, né, o Gustavo trouxe. Eu acho que é importante você ter ali a visão tanto do consultivo quanto do litígio, dos advogados que entendem na operação, porque um ajuda o outro, né. Então o time é importante. Para quem não tem um escritório muito grande ou uma estrutura muito grande, use parceiros. Não tenho me eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande na advocacia, porque eu acho que talvez parcerias no passado elas eram utilizadas ou, né, não foram muito bem-sucedidas, né, comerciais, mas para trabalho de operações como essas, porque assim, gente, eu reforço, muitas vezes você está fazendo uma operação que é de uma vida de uma família que construiu aquele negócio. Para em algum momento você ter uma disputa que trava não sei quantos milhões, ou porque o cara, um escrow que você tem lá, às vezes, de 5, 10 milhões, que às vezes para uma grande empresa não é muita coisa, mas para aquele que vendeu, saiu toda a família, já está dividindo o negócio, é muito dinheiro. Então, e a gente percebe que, às vezes, pelo mau assessoramento, o advogado às vezes vai sozinho na operação, achando que é só fazer um contrato, deixa às vezes de chegar e ser honesto com o cliente. Olha, eu tenho uma limitação para essa operação, vou trazer outro para trabalhar em parceria, escolha um, procure. E é muito comum. Eu falo porque quando eu estava dentro de empresa, a gente usava mais de um escritório muitas vezes para uma operação, né. Por exemplo, a operação da fibra não foi só um escritório, trabalhou acho que mais de 10 escritórios juntos, porque mesmo um escritório não tinha tanta gente, ainda mais considerando que tinha operação pelo mundo todo. Então assim, e eles trabalhavam muito bem juntos, e os advogados têm que começar a entender que a gente tem que saber trabalhar também em conjunto para as coisas, né. Então acho que esse é primeira quebra de paradigma que nós temos que ter dentro da nossa categoria aqui de advogados. A segunda que eu traria aqui como reflexão é essa questão que o Marcel trouxe. Eu, de novo, aí puxando de novo para nós advogados. A gente não tem que comprar e pegar o problema do cliente para nós. Nós temos que olhar para o cliente, olhar para o problema e ver qual é a melhor solução e papel de psicólogo.
Muitas vezes você está num Exato. contexto, e eu muitas vezes já peguei advogados da outra parte, até porque às vezes era advogado da família há muito tempo e tal, e aí ele estava na briga pela briga. Assim, não, comprei a briga. E aí, se olhar para aquela briga e falar assim: se a gente for para o judiciário, vocês vão perder dinheiro e tempo, né? Vamos trazer para a realidade. Separa o que é o problema do que você acha que não seria o legal, ou que a família está pé da vida com isso, mas traz para o papel do que o que que é o melhor para aquela operação, ou para aquele problema, ou para você negociar. O que que é o melhor você recomendar para o seu cliente. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente tem um papel muito importante, o advogado, hoje, nas operações, em todas as áreas do direito, mas eu acho que na operações que a gente está trazendo aqui, é muito importante, porque você muitas vezes está assessorando, como eu comentei, acho que logo no começo, às vezes é uma pessoa que ela fazia isso, ela vai deixar de fazer isso, ela vai talvez ficar até quase parecendo um empregado daquela situação, e você tem que preparar ele para isso, porque você já fez operações, você já participou disso, você já viu acontecer, você pode trazer o exemplo e trazer ele um pouco para a realidade. Você sabe que essa operação, quando acontecer isso, você já não vai ter mais aquele comando, você vai entrar num sistema diferente. Isso evita muito conflito. E a gente, às vezes, eu percebo que às vezes os próprios advogados acabam ou incendiando discussões que poderiam ser solucionadas de formas melhores, como você também vê advogados que deixam de orientar de forma mais consistente ou daquela operação, porque esquece de olhar a operação e explicar para a pessoa o que está acontecendo na operação. Que o Gustavo falou: eu tento ser mais transparente possível em todo o processo. Por quê? Porque o empresário ele tem que entender o que está acontecendo ali e, gente, sempre tem que separar pessoa física da jurídica. O CNPJ está sendo vendido, o CNPJ foi. Você vai ter que desapegar daquele CNPJ, você Sim. vai ter que desapegar da operação. Se eles te compraram para te tirar do mercado e você entendeu e concordou, não adianta depois, nossa, acabaram com a minha empresa, Sim. tal. A gente vê muito isso, né? Então, o papel psicólogo do advogado é o segundo ponto que o Marcel puxou, e assim, eu concordo com ele, número genial, porque eu acho que muita coisa se resolveria se os advogados fizessem esse papel Sem mais dúvida. conciliador. Aí tem a diferença entre o pessoal costuma brincar entre colegas que estão na mesa, sempre aquele advogado que está na mesa pelo ego, não está enxergando o detalhe da transação e fica conhecido como Mela Deal. Mela Ela Gil, transação. Ele está lá Exato. para não entender os para detalhes, ou encontrar. porque ele não tem experiência, ou porque ele não tem ali o jogo de cintura da negociação, em explicar Sim. claramente para o cliente, em passar a preocupação em termos de negociação com a parte contrária, para que ambos discutam uma cláusula mais equilibrada. E tem o pró-deal, o pró-transação, que é aquele cara que entende, que é um pouco psicólogo, que é transparente com o cliente, que está ali para a coisa acontecer. E não para ter uma briga de ego, ou quem sabe mais Sim. ou quem sabe menos, esquecendo dos detalhes do que estão na mesa. E muitas vezes o que está na mesa é o coração do cliente. É É a justamente empresa que ele criou. a psicologia, ela tá envolvida em muitos passos da nossa vida, né, mas é uma máxima, você tem que sempre se colocar no lugar do outro para tentar encontrar uma solução para aquele problema. Às vezes se colocar no lugar do outro advogado, por exemplo, e trazer para ele esse mesmo sentimento, de que ele tem que se colocar no seu lugar para que ambos as intenções ali, elas encontrem um meio termo. Então acho que tá muito nisso. E trazer isso para as partes, tirar o lado emocional e explicar para o cliente justamente: "Olha, mas o lado, contrário, né, o lado oposto", a gente, uso quando eu vou falar sobre isso em reunião, eu nem fico falando oposto, adverso, eu às Sim. vezes o termos assim, o outro lado, né, para não gerar aquele Para conflito. não dar o Mas conflito o direto. outro lado, ele também tem um ponto aqui, então vamos olhar, vamos sentar na cadeira do outro lado, vamos entender, Sim. e aí eu acho que as coisas resolvem. E não vamos deixar para o terceiro, que é o nosso judiciário, resolver, vamos tentar resolver entre nós. Excelente, pessoal. Tá vendo? Eu falei que não tinha solução milagrosa, mas até que rendeu muitas sugestões adicionais. Bom, eu queria agradecer vocês pela participação. Tenho certeza que esse episódio foi extremamente enriquecedor, inclusive para mim, que estou aqui na qualidade de mediadora e ouvinte, muitos aprendizados. E gostaria de convidar as pessoas que estão nos ouvindo a se inscreverem no nosso canal para acompanharem os próximos episódios. Também aproveitar para nos seguirem nas redes sociais, acompanharem os eventos que a nossa comissão ainda vai realizar. É uma comissão nova, estamos engatinhando, né, nas iniciativas, mas o podcast foi uma delas e eu acho que muito diferente, muito inovador, acompanhando os movimentos sociais também.
E é isso, mais uma vez agradecer vocês, espero que vocês gostem desse conteúdo e nos sigam para saber mais. Bom dia para todos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado.